Antes de começar esse vídeo, eu queria divagar um pouco sobre a palavra genialidade e o seu significado. Genial é uma palavra que exprime algo extremamente ocidental e cristão, que é no caso essa nossa necessidade não contemporânea e nem moderna, mas que sim nasce muito antes desses movimentos artísticos, essa necessidade de categorizar um criador ou a própria obra como próximo à perfeição. Genial, então, é nada mais do que a forma que os críticos artísticos de um século muito anterior acharam de categorizar aquelas obras que para eles chegavam próximo demais da perfeição divina, levando em conta principalmente que o artista outrora por si só já era visto como alguém próximo ao divino, por criar, tal qual como Deus criou. Então no fim do dia, a genialidade é balela, é besteira e é idiotice. Você categorizar algo como genial significa tanto quanto dizer que algo é perfeito, é raso e fala tão pouco sobre a obra quanto poderia. Dito isto, cá estou eu, categorizando coisas como geniais. Porque, no fim do dia, a autoconsciência é o que conta. Eu sei que vale de muito pouco, e a minha intenção aqui não é necessariamente analisar a obra, mas sim comentar sobre aspectos intrínsecos que me agradam na mesma. Agora sim, podemos começar a falar de Shin Megami Tensei, mas não sem falarmos também sobre Kamen Rider e a cultura e crença ocidental na obrigatória desvalidação inerente a sequências de obras que não necessariamente se conversam. Kamen Rider começa em 1971, derivando do mangá de mesmo nome, e contava a história de Takeshi Hongo, esse estudante universitário e motociclista que é sequestrado pela organização terrorista Shocker para ser transformado em um soldado cibernético. Mas antes dessa operação ser concluída e o Takeshi ter a sua memória apagada, ele consegue escapar e daí em diante usa as habilidades que conseguiu para combater a própria Shocker. E esse aspecto de Kamen Rider, de usar o poder do seu inimigo para combater ele próprio, se propaga por boa parte das séries, tal qual como em Shin Megami Tensei, que você geralmente controlando um ser humano tem que fazer contratos com os demônios, sejam eles anjos ou demônios. É meio complicado, mas quando traduzido tanto para o inglês quanto para o português, esse aspecto da obra se perde. Os demônios em Megami Tensei não são necessariamente demônios. É só um termo guarda-chuva para todos os seres sobrenaturais, sejam eles demônios, anjos, desejos materializados ou mesmo humanos santificados ou zumbificados, endemoniados e afins. Fazer contratos com esses ditos demônios para lutar pelo seu lado. O lado que você, como jogador, escolhe lutar por, fazendo escolhas caóticas, boas ou neutras ao longo da história, representando, ao menos em Shin Megami Tensei, o caos, que diz respeito ao lado, entre aspas, mal dessa guerra entre anjos e demônios, a justiça, que diz respeito ao lado divino e, por sua vez, bom, novamente, entre aspas, e a humanidade, representando geralmente o livre-arbítrio, a liberdade humana. Mas enfim, não é esse o ponto que eu quero chegar falando de Kamen Rider. Então continuaremos. Posteriormente na série, o ator de Hongo se acidentou e, para não pararem com os episódios, Hayato Ishimonji, que também foi raptado e transformado em um ciborgue, com o intuito de eliminar o protagonista, porém este em contramão salva Ishimonji, que começa a ocupar o lugar de Kamen Rider, enquanto Hongo deixa o Japão para combater a organização terrorista em outras partes do mundo. Aqui nasce um aspecto importante de Kamen Rider, porque quando o Kamen Rider, entre aspas, original volta para o Japão, ou seja, o ator se recupera e volta a atuar na série, passam a existir dois heróis principais, dois protagonistas, Kamen Rider número 1, sendo Takeshi Hongo, e Kamen Rider número 2, sendo Hayato Ishimonji. Posteriormente, na segunda série da franquia, Kamen Rider V3, vemos novamente um novo personagem com uma nova história, usando seus poderes de cyborg, dessa vez concedido pelos próprios Riders 1 e 2, para a mesma finalidade de proteger a humanidade de uma organização terrorista. A partir daqui, ano após ano, uma nova série de Kamen Rider começa com novos protagonistas, com diferentes personalidades, histórias, motivações e, por vezes, objetivos. Para quem conhece Shin Megami Tensei, o ponto em comum das obras é óbvio. Em Shin Megami Tensei, temos um universo onde deuses e demônios constantemente estão arrumando merda entre eles, e os humanos se envolvendo no meio. Você geralmente controla esse ser humano pego no fogo cruzado, sem querer, que se envolve até demais na merda toda,
nem sempre porque ele quer, e no fim do dia tem que resolver um problemão. Mesmo sendo só um estudante do ensino médio, ou uma alma vagante no limbo que só serve para lutar até a morte contra outras almas na mesma situação que você. Cada jogo da grande franquia Shin Megami Tensei adiciona sua própria história a algum momento dessa linha do tempo complicada demais para ser entendida, e não precisa ser entendida, tá? Que se envolve em uma fórmula criada em 1987 com Digital Devil Storm Megami Tensei, o primeiro jogo desenvolvido baseado no universo e história criada por Aya Nishitani na novel de mesmo nome lançada um ano antes. Fórmula esta que foi aprimorada com Megami Tensei 2, mas principalmente em Shin Megami Tensei, lançado em 92, que é com certeza um ótimo jogo até os dias de hoje, apesar de ter sido fortemente carcomido pelo tempo e só existir em japonês. Ou seja, resumo da ópera, todo jogo, seja da franquia principal ou spin-off, se baseia em uma fórmula já desenvolvida em um universo já estabelecido, mas incrementando os dois de sua própria maneira e desenvolvendo uma nova narrativa de um outro ponto de vista sobre novos personagens que se encontram em diferentes circunstâncias, mas que geralmente todos têm que lidar com o mesmo problema. Um humano usando o poder de um deus maluco tentando acabar com tudo, ou começando uma guerra. Claro que eu resumi até demais, mas eu acho que deu pra entender que tudo isso, todo esse universo imenso e complexo, todas as críticas à hipocrisia social, as crenças contemporâneas e as reflexões que todos os jogos carregam sobre a vida moderna, tudo isso serve tão somente para vender joguinho, tal qual como Kamen Rider faz tudo aquilo para vender bonequinho. Todos os jogos da franquia são quase que fechados em si mesmos. Então, para você jogar um Persona 5, por exemplo, não existe necessidade alguma de jogar Shin Megami Tensei 2 e Devil Survivor 1 ou o Souls Hackers, só simplesmente jogue o Persona 5. E pode confundir algumas pessoas dizer que não existe um canon de Megami Tensei. Tudo é canônico, e algumas histórias são só versões não contadas de outras, o que não faz dela menos canônica, entende? Essa noção do que é canônico e o que não é algo bastante ocidental e realmente me incomoda quando a Riot, por exemplo, vem dizer que a lore de algumas cartas de Legends of Runeterra não são canon. Ou quando o fã de Drakengard quer falar sobre a canonicidade de Drakengard 2 ou de Nier, quando o próprio início de tudo já explica isso. Tudo é canon, amigão. Essa noção de que tudo que é paralelo da obra não necessariamente é excluso à obra original é chamado Gaiden, originado da China, onde nos processos burocráticos e jurídicos você tinha a versão da narrativa completa e junto a ela também você construía esse anexo de versões paralelas que, por sua vez, contrapunham a versão original. Isso era o Gaiden, e a narrativa completa, realmente completa, era formada por todas essas narrativas, fossem elas contraditórias ou não, enquanto que aqui no ocidente existe no nosso imaginário coletivo essa ideia de que há uma verdade absoluta, que é tão simplesmente a verdade apontada como correta. E as versões paralelas a essa não devem ser consideradas, são só fanservice ou coisa do tipo. Isso gera um problema bem inconveniente no fim do dia, porque quando seguido ao pé da letra, você gera umas situações complicadas de ser resolvidas. Por exemplo, por que Kamen Rider é bom mesmo se você pegar uma série aleatória dos anos 2000 pra assistir, mesmo sem nunca ter visto nada sobre? Por que Shin Megami Tensei é bom mesmo sem você ter jogado todos os trocentos jogos existentes da franquia? Porque, apesar dessas terem se envolvido na fórmula e estarem atreladas ao universo da franquia como um todo, elas não se limitam a isso. Agora, você tem nos cinemas um filme de super-herói de capa que, para ser aproveitado, você tem que ter assistido todos os episódios da série tal e ter visto todos os filmes tais que, para serem completamente compreendidos, você tem que ter visto todos os últimos 10 anos de filmes bons ou ruins, enquanto que a concorrente se desprendeu disso, mesmo que forçadamente, e fez 2 ótimos filmes que contam histórias paralelas de um mesmo universo, e você não precisa de nenhuma bagagem imbecilmente grande para aproveitá-las. Eu não tô batendo o martelo sobre a qualidade de nada aqui, mas eu vejo essa como a genialidade de Shin Megami Tensei. A estrutura base de um bom JRPG é sólida, mas a cereja do bolo é o universo gigante, o não rabo preso dos jogos entre eles próprios, que faz com que cada um deles
possa ter sua própria identidade e ser completamente novo, ainda que dando um gostinho de velharia para a qual você retorna na boca. Igual Kamen Rider. Mas é isso aí. Se você gostou desse vídeo, dá like e compartilha. Sabe que eu tenho outros 2 canais. Um é o Algoz Pilantragens, onde eu pretendo postar vídeos sobre animes, mas eu tô com uma dificuldade bem grande de terminar roteiros para esse canal mesmo, então quanto mais lá. Mas eu ainda pretendo postar vídeos sobre animes lá em algum dia da minha vida. O outro canal é o Algoz Escola Velha. Tem vídeo de um monte de coisa lá. É complicado. Eu pretendo fazer mais vídeos, mas, novamente, eu tô com uma dificuldade de terminar meus roteiros e terminar as coisas que eu começo. Mas tá tudo bem, as coisas se resolvem. Enfim, até a próxima.